Bom dia, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos. Vocês que estão aqui assistindo a gente na live e para vocês que estão vendo a gente também depois no offline, tempos malucos, né? Onde a gente vai captando informação de todos os lados. Às vezes a gente está conectado com o evento que aconteceu alguns dias atrás. Bom, eu sou a Gabi Marques Conte, eu sou presidente da Cornet Global aqui no Brasil. Tenho muita honra de carregar o nome dessa associação, que é a associação no mundo que mais tem profissionais conectados ao nosso mercado imobiliário. O nosso grande foco é trabalhar não só o profissional de corporate real estate, mas todas as outras frentes, todas as outras linhas que acabam se conectando com esse tema. Então, por isso a gente tem muitos arquitetos, designers, operadores, o pessoal de facilities, obviamente, mas ultimamente, principalmente agora, gravado pela pandemia e pela possibilidade da gente estar conectado, muita gente de RH, de comportamento, o pessoal de compras. Então, acaba sendo essa associação onde a gente consegue dar voz para temas e para assuntos que acabam se conectando ao nosso mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de novo de estar aqui com um super parceiro da Cornet, não só no Brasil, mas no mundo, que é a CBRE. Então, a Richard Ellis já é o nosso parceiro de longa data, já está com a Cornet aqui no Brasil há pelo menos 10 anos, mas também está com a gente no mundo todo. São os nossos patrocinadores principais da Cornet aqui no Brasil também, tenho muito orgulho de falar, a gente tem uma parceria muito firme. E me cedeu essas duas pessoas maravilhosas que eu já tive o prazer de conhecer em outras ocasiões, falando de trabalho mesmo, que é a Renata e o Gilberto, que eu vou deixar eles se apresentarem aqui para vocês, que são duas autoridades no assunto quando a gente fala de hotelaria. Então, o que eu mais gosto, e com certeza que é o que vocês mais vão gostar desse bate-papo que a gente vai ter hoje, é que eles deixam o assunto fluir numa boa, e eles falam de hotelaria e de negócios dentro da rede hoteleira, como se fosse uma coisa natural, né? Então, vamos lá, a gente sabe que exige muita habilidade, muita competência. Ladies first, eu vou deixar você se apresentar primeiro, Rê, e depois o Gilberto. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada por nos receberem, por terem convidado a nossa equipe de hotelaria, né? Acho que diferente de alguns outros lugares no mundo, né? Hotelaria, turismo, no Brasil é muito visto ainda como um hobby e não como uma linha de negócio, como uma linha de economia, né? Então, é sempre um prazer poder estar representando não só a CBRE, mas a área como um todo num fórum tão importante, tá? Bom, me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou formada em hotelaria, tenho minha pós-graduação em marketing, né? Já estou trabalhando com o segmento há 11 anos, né? E na área de investimentos propriamente dito, com os últimos 7 anos, né? Então, uma área que eu gosto bastante, né? E eu sempre brinco, principalmente com o Gilberto, que a gente convive bastante, e a gente acaba trabalhando aí 12 horas por dia, todos os dias, há 11 anos no meu caso, mas feliz. Então, sempre com muito prazer, é uma área que dá muito gosto de trabalhar com, então por isso, quando eu falo que é um prazer estar aqui com vocês, é porque realmente é um prazer estar aqui com vocês. Ah, Gilberto. Que delícia, Rê. Muito bom. E vamos lá, Gilberto. Gente, o Gilberto está num lugar, eu até brinquei com ele que é um lugar horroroso, né, Gilberto, agora de manhã. Gilberto está transmitindo lá do Portugal, do Algarve. Conta um pouquinho de você para a gente. Bem-vindo. Bom dia, Gilberto. Muito obrigado, Gabi. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar convosco hoje. Bom, eu já tenho uma certa idade, portanto ia demorar um pouco de tempo a apresentar-te, mas eu vou tentar resumir. A minha formação de base é economia, eu sou economista e depois, mais tarde, fiz pós-graduação e mestrado na área de turismo em Inglaterra, onde também trabalhei em hotéis, em Portugal e em Inglaterra. Depois, então, entrei na consultoria, tive o prazer de estar no Brasil durante quase 8 anos, agora com a Renata também, e voltei agora o ano passado para Portugal, embora continue a trabalhar também em conjunto com a Renata em alguns projetos que temos ainda no Brasil. Portanto, tal como a Renata, sou um apaixonado pelo setor. Falávamos há pouco que o pessoal de logística e indústria tem sempre algum ciúme das nossas áreas de trabalho, especialmente no site visit, não é, que a gente faz. Mas bom, espero poder contribuir para conversarmos um bocadinho sobre a indústria e esclarecer a quem tiver dúvidas para, no final,
falarmos. Muito bom, Gilberto, excelente. Bom, eu já deixo o convite para quem quiser, quem estiver participando com a gente aqui online nesse momento, sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta pelo chat, eu vou ficar bastante atenta para poder direcionar aqui para os nossos painelistas. Bom, vamos começar já cutucando, vai o pessoal de logística, eles fizeram um evento recentemente com a gente, e tem uma outra coisa que é interessante, que as apresentações de logística não tem nenhum sex appeal, né? A gente está falando de cross-dock, a gente fala de carga paletizada, não, esse, aquilo, de doca. Não, as apresentações de hotéis, elas acabam sendo muito mais bonitas, elas enchem muito mais os olhos, né? Eu vou começar com uma pergunta até um pouco mais técnica e mais, digamos, institucional. Rê, conta pra gente como que funciona essa área de hotelaria dentro da CBRE, porque me chamou muito a atenção que você falou que muita gente ainda acha que hotelaria é só turismo, né? Ou hotelaria é só a parte boa e só a parte de, como você falou, de lazer. E tem muito mais do que isso na hotelaria, acaba envolvendo muitos outros produtos. Conta um pouquinho para a gente de como isso está estruturado dentro da CBRE, como que vocês iniciam esse trabalho para dar uma visibilidade para quem está aqui com a gente. Sim, eu sempre brinco, né, que o departamento de hotelaria da CBRE faz tudo que os outros departamentos fazem dentro do segmento de hotelaria, né? Então, a gente pode fazer estudos de viabilidade para o desenvolvimento de novos projetos hoteleiros ou mudança de uso de ativos, né? O reposicionamento de ativos. A gente faz transação de imóveis, né? Então, pode ser tanto, por exemplo, clube de férias de empresas, né? Ou resorts, ou hotéis de luxo, ou pousadas. A gente faz transações desses imóveis também. A gente faz avaliações desses ativos, então, avaliações para fundos de investimento, avaliações patrimoniais, avaliações para comercialização de ativos também. A gente faz a representação do proprietário para a escolha, né? Então, parecido com o que o departamento de locação faz, né? Para ter um inquilino dentro do prédio, né? No nosso caso, a gente faz a prospecção de um operador hoteleiro. Então, a gente faz um processo competitivo, trazendo propostas do mercado para fazer a gestão desse ativo, né? E a gente também pode representar o ocupante, então representar um operador hoteleiro, muitas vezes, ajudando ele a desenvolver uma estratégia de crescimento da marca, de crescimento das operações dele, né? Representando ele para fazer, eventualmente, a operação de um ativo dentro do Brasil. Então, eu brinco que é a área, e a gente faz tudo isso, e a gente acaba indo, às vezes, para o Nordeste, né? Então, a gente faz tudo isso de Porto Seguro, a gente faz tudo isso de Jericoacoara, a gente faz tudo isso de Florianópolis. Então, é uma área muito bacana. E só acrescentar o ponto, Gabi, sabe, especialmente quando a gente compara com os outros usos, com o industrial, com o retail, com escritórios, o turismo tem uma particularidade um pouco diferente, que é a maioria desses negócios, a base que está na relação entre o proprietário e o ocupante é um contrato de locação, que é mais ou menos estável ao longo do tempo, vai tendo as atualizações e tal. Como na hotelaria, globalmente falando, o modelo de negócio que é mais utilizado não é esse contrato. Portanto, é um contrato de management, é um serviço de gestão. E isto traz uma complexidade para dentro do setor em que os proprietários, eu diria que se nas outras áreas é fundamental a consultoria para que as pessoas entendam, não é, a viabilidade dos negócios, se eles estão indo bem, se não estão, o que é que têm que fazer para que eles vão melhor. Fundamental. Aqui é ainda mais, porque a gente está trabalhando, o proprietário só recebe a sua locação se o negócio der lucro. Se não der lucro, ele não recebe. Então, eu diria que a consultoria, o trabalho da Renata no Brasil, eu aqui em Portugal, ainda, se calhar, ganha uma relevância um pouco maior ainda, porque é um pouco mais complexo para nós darmos conforto ao investidor, conforto ao proprietário, que ele está tomando a decisão correta. Né? É quase uma garantia de sucesso da operação. Né? Que claro que você não vai dar a garantia. Não, vamos corrigir isso, né? Exato. Mas você está dando todo o caminho ou está mostrando essa trilha para que a operação tenha um sucesso. É claro que vão ter N fatores que realmente vão validar isso depois, mas é muito diferente de um contrato de locação ou de uma transação imobiliária natural.
porque você está falando da ocupação do espaço e não da operação, necessariamente, né? E tal como a Renata dizia ainda há pouco, que existe esta ideia, há um certo romantismo à volta da hotelaria e do turismo, não é? Porque as férias são lugares bonitos, onde as pessoas vão, e muitas vezes isso, quando você coloca muita emoção, e o turismo dá para isso, muitas vezes nós encontramos, eu e a Renata tivemos várias ocasiões, onde muitas vezes a pessoa quer fazer um hotel e quer fazer um hotel quase ao seu gosto, o que ela acha que é bom. E muitas vezes o melhor hotel é um hotel económico, que é uma coisa, né, não tem que ser um hotel de luxo. E o que a gente normalmente ajuda um proprietário é fazer o projeto mais rentável. Sim, não é perfeito, ótima palavra. Não é um desejo, não é uma... Mas o turismo atrai esse tipo de... Não é? O que não falta, a Renata também terá isso. Eu tenho amigos que dizem, eu quando me aposentar, quero ter uma pousadinha. O que é que você acha? Acha que é um bom negócio? Eu digo sempre que não. Eu não falo que sempre que não, mas eu falo que dá trabalho. Eu falo claro, lógico. Não, mas a pessoa que passou a carreira toda, né, fazendo outra coisa e de repente fala, quando eu me aposentar, quando eu não quiser ter trabalho, eu vou fazer um hotel, é o contraponto total, né? Só para corrigir, eu não digo que não, eu digo que se for para ter um estilo de vida bacana, que você vai... Ok, aí é uma decisão dessas. Se for uma decisão de investimento, eu diria que há outras, do que ter uma pousadinha com 4 quartos numa praia do Nordeste, se calhar tem outras decisões de investimento mais interessantes. Nossa, Gilberto, eu tô com ele assim, com esse livro que eu vou dar como referência a 5 metros de distância aqui, não vou sair do vídeo, mas eu tô olhando para ele. Eu comecei a ler um vídeo que eu fiz um painel online essa semana com uma pessoa incrível, e o nome desse livro é A Vida Sem Crachá, exatamente porque ela trabalhou numa editora por muitos anos. E aí, quando ela resolveu se aposentar, ela foi abrir uma pousadinha, como você disse, no Nordeste. É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. E eu estava conversando com ela exatamente os impactos que essa pandemia trouxe, e isso quase quebrou essa colega que eu fiz esses dias, exatamente porque tem muitos fatores, né? Quando a gente fala de um produto como esse, que está completamente conectado a um público e ao público de turismo, ele tem muitos fatores, né, assim, que você não pode controlar, né, e eu já vou entrar num tema que já é o nosso tema delicado. Eu queria muito falar que era o tema de 2020, mas esse tema está se estendendo para 2021, que é a própria pandemia, né. A gente sabe, não precisa chover no molhado, o quanto o setor de turismo foi impactado, e não falando só dos resorts e dos hotéis para lazer, mas principalmente os hotéis de negócios, né, os hotéis de convenções. A gente aqui na Cornet tem um hábito há muitos anos de fazer o Summit Global da Cornet nos Estados Unidos, né, uma vez por ano, que reúne 5, 6 mil pessoas no mesmo espaço, e a gente já sentiu que essa é uma tendência que vai dar uma segurada, pelo menos por um tempo. Vocês querem falar já sobre impacto de pandemia e efeito de retomada para a gente poder ir fluindo com o papo de outros produtos? Sim, podemos falar. Eu acho, foi até muito curioso, né? Uma semana antes de começar oficialmente o lockdown, em março de 2020, o Gilberto estava aqui no Brasil comigo, né? E foi uma semana que a gente estava fazendo vários projetos, né? Foi uma semana, eu fui para Salvador, voltei, eu fui para Itu, voltei para São Paulo, aí fui para o Rio de Janeiro encontrar com o Gilberto. E aí, no Rio de Janeiro, acho que a gente teve umas 6 reuniões naquele dia, e cada reunião que a gente entrava, a taxa de ocupação dos hotéis ia caindo. Ia baixando. E era uma sensação estranha, porque a gente entrava de apocalipse, né? E a sensação que eu tinha era que tinha um vírus perseguindo a gente, assim, correndo atrás, cancelando as reservas, né? E era assim, não, porque março a gente ia ter 80% de ocupação, a gente já está com 60%. Aí nas próximas reunião, não, porque a gente está com reservas canceladas até julho. Aí na reunião seguinte, não, porque as reservas estão sendo canceladas até setembro. E aí era uma sensação de insegurança muito grande, né? Eu acho que os primeiros meses da pandemia foram muito difíceis para todos os segmentos, porque ninguém sabia o que era, né? Acho que agora ainda é muito difícil, até porque a gente dá um passo para frente, 2 passos para trás, por N motivos, mas a gente agora já
consegue ter uma noção de o que dá e o que não dá para fazer com segurança para todos, né? Eu vi, assim, muitos mercados que a gente estudou em que abril e maio de 2020 foram muito difíceis, até porque o principal meio de acesso por uma determinada cidade era o aeroporto. Perfeito. E para conter a disseminação da doença, o aeroporto fechou. Automaticamente toda a hotelaria fechou. Então era um destino, eram destinos turísticos, né? Você pode pegar aí Porto Seguro, né? E aí Trancoso, Raial, Jericoacoara também, agora tem, né, recentemente abriu um aeroporto, né? Então também se comportava muito dessa forma. Então esse tipo de destino, de lazer, foi muito afetado. Tudo que era mercado de eventos, principalmente, aí, centros de convenção, até parques de diversões, parques aquáticos, porque às vezes a gente esquece, né? E até porque o nosso departamento chama... Tudo, né? Isso, o nosso departamento chama hotéis, mas a gente trabalha com produtos turísticos, né? Então a gente trabalha com marinas, com campo de golfe, com parque de diversão, com parque aquático, e esses mercados também foram afetados. E nesses primeiros meses, todo mundo, né, tomou um soco junto, e ficou sem saber o que fazer. Mas eu acho que isso a gente sempre fala, né? Eu e o Gilberto, você pode reparar que a gente está sempre sorrindo, né? Eu acho que para trabalhar nesse segmento tem que ser otimista. A gente é realista, mas a gente também tenta sempre ser otimista, né? A gente não vive numa ilusão, mas a gente sempre acredita que as coisas têm muito potencial para melhorar, né? Especialmente porque a gente viaja muito dentro do país e a gente vê as coisas incríveis que tem aqui, o potencial econômico para se desenvolver dentro do país, né? Então a gente vê também como o mercado teve a oportunidade de se reinventar. E eu acho que isso foi muito bacana. Então, hoje a gente tem, obviamente, o mercado ainda sofrendo muito, de uma forma geral, principalmente a níveis, né, os indicadores que a gente mais trabalha em hotelaria é taxa de ocupação e diária média, né? Certo. A taxa de ocupação é quantos quartos você vendeu dentro de um determinado dia. Então, isso também é legal, né, para todo mundo saber na indústria, né? O mercado de industrial e escritório fala de vacância. Eles falam de quanto que está vazio. Hotelaria fala de quanto que vendeu. Não, por isso que a gente fala de taxa de ocupação. E a gente fala de diária média, que é o preço que é cobrado, né? Em média, por um quarto por um dia. Então, a gente vê todos os mercados, isso é global, né? Com impacto na taxa de ocupação, mas não necessariamente com o mesmo impacto na diária média. Especialmente quando você entra nesses mercados de lazer. Então, isso acaba sendo um sinal positivo também e mostrando até maturidade nesses mercados. Eles conseguiram se comportar de uma forma que eles não perderam preço, eles não perderam valor, eles não perderam nem para inflação. Não teve um dumping por conta de desespero de pandemia? Vocês não sentiram isso? Não em todos os mercados. Tudo bem. Mas eu falo, no geral, foi um mercado que até se manteve. Porque se a gente pensar no cenário de lazer, sim. Que legal, que bom, que ótima notícia é essa. É que é um problema de demanda. Ou seja, a sensação que o gerente do hotel sabe que não é baixando o preço que vai ter mais gente. Ou seja, é que as pessoas não estão vindo. Ou seja, quando você está no mercado bombando, funcionando, muitas vezes alguns hotéis têm a tentação de baixar um pouco a diária para ganhar mais demanda. Agora não é o caso, se o aeroporto fechou, como a Renata falou, você pode baixar o preço para zero, que o turista não está lá. Então ele só vai queimar eventualmente a sua marca, né? E te forçar a reposicionar. Que legal. Eu não tinha essa percepção e faz todo sentido. Sim. Né? Sim, e quando você é um hotel de 5 estrelas, por exemplo, que você tem uma determinada diária, você não, por questão de imagem, de posicionamento no mercado, você não pode baixar o preço abaixo de um determinado nível, porque depois para recuperar é muito difícil. Você cria uma sensação no mercado que não... Então, as principais marcas internacionais com as suas bandeiras de topo, muitas vezes colocam uma linha vermelha da qual elas não baixam. Elas podem ter um hóspede que não baixam mais do que aquilo, porque isso não é produtivo. Não, muito bom. Eu não tinha essa percepção muito clara, mas parece bastante óbvio. E eu já vou aproveitar e vou entrar num tema com vocês. A gente falando, então, de um setor que a gente sabe que, como os números gerais sofreu, né? A Renata até mencionou, né, aeroportos, então as companhias aéreas, a gente viu esse movimento todo acontecendo.
mas ele acaba sendo também um movimento bastante oportunista ou interessante, para usar uma palavra melhor, para quem está preparado para investir, né? Aconteceu muito transação, Gilberto, de pessoas que aproveitaram um pouco dessa aura para poder investir e voltar agora no momento pós-pandemia com produtos novos, com produtos mais sedutores aí para o mercado? Nós estamos num momento muito conturbado, e eu acho que aí tem muitas diferenças entre os mercados que estamos falando. Mas o que acontece é que numa fase destas, todos os hotéis e os proprietários têm a noção que quem está querendo comprar vai querer um desconto muito grande por conta do risco que hoje existe no mercado, não é? Então, naturalmente, o proprietário vai resistir o máximo que conseguir a essa venda nesta fase. Por exemplo, aqui na Europa, onde o Estado tem mais capacidade de apoiar a economia e até tem mais essa cultura até, por exemplo, nos Estados Unidos ou até no Brasil. O que aconteceu, por exemplo, aqui é que os apoios dos Estados, de alguma forma, conseguiram contribuir para que muitos proprietários segurassem as suas propriedades. Depois há pequenos efeitos e há microclimas que muitas vezes têm coisa. Em Portugal, por exemplo, o que está acontecendo é que nós estamos com muitos portfólios, com muitos ativos turísticos que estão hoje no mercado para serem transacionados, mas é porque eles estavam dentro de instituições bancárias, ou seja, foram créditos, uma coisa que se chama NPLs, que é Non-Performing Assets, né? Loans, que é os bancos com medo do que vem aí, com medo de algumas empresas que não vão resistir e vão acabar por entregar os seus ativos aos bancos. Muitos desses ativos que já vêm da crise de 2013, da crise financeira de 2013, muitos desses ativos agora estão no mercado as we speak, estão a ser negociados agora, estão vários portfólios relevantes a serem transacionados. Portanto, a resposta é sim e não é? Ou seja, não houve uma queda de preços, como algumas pessoas anteciparam, vamos comprar hotéis baratos. Eu acho que isso não aconteceu aqui, nem aconteceu no Brasil, isso não aconteceu, as pessoas estão resistindo. Mas, apesar disso, em Portugal há alguns ativos. Porque outro ponto importante, embora no Brasil não seja tão verdade, em Portugal, em especial, e na Europa como um todo, a indústria vinha de uns 5 anos de crescimento. Ou seja, os hotéis performavam muito bem durante vários anos. E isso deu também algum fôlego, deu alguma capacidade aos proprietários para resistir. Absolutamente, faz todo sentido. Não, eu estou pensando nos dois casos que eu conheço. Tenho 2 amigos que compraram hotéis aqui no Brasil, nesse momento mesmo de pandemia, mas não são produtos que se disponibilizaram agora, são produtos que já estavam parados há algum tempo. Então, acho que isso faz toda a diferença, inclusive na percepção de público, né? Concordo que é um setor que sofreu, mas se você já tinha um produto que vinha disponível antes da pandemia, você não pode computar que é uma razão de pandemia, né? A aquisição e a compra, né? Sim, desculpa. Eu só queria dar um ponto sobre a situação atual, porque eu acho que como as coisas aí e aqui estão num ritmo diferente e numa fase diferente. Então eu acho que é interessante porque eu acho que aqui nós, neste momento, estamos numa fase onde eu acho que o Brasil vai entrar um pouco mais à frente. E eu estou a falar de uma coisa que tem semanas, porque agora o mundo muda muito rápido. Há poucas semanas atrás, o que eu vou dizer não fazia sentido, e agora já faz. Que é, assim que a vacinação começou a estar bastante presente, e nós temos as pessoas acima de 60 anos já com um bom grau de vacinação, as mortes caíram muito, os hospitais estão tranquilos, nós estamos com poucos infectados, habituámos a gerir a situação, e hoje a sensação que há até um certo entusiasmo, embora o setor esteja com 90% de queda nas suas receitas, hoje acho que há uma certa, o que não existia há um ano, há uma certa esperança que nós estejamos mesmo num momento de inflexão, agora mesmo, que é
os países a começar a sentir, o Reino Unido já tem por mais de metade da população vacinada, vai começar a viajar, as reservas estão a começar a disparar, ou seja, há ali uma sensação... Já tem programação, já tem uma sensação. Tem. E isso também desperta investidores, ou seja, os investidores estão olhando, porque, já vamos falar nisso mais à frente, mas há boas razões para hoje pensarmos que o turismo é um bom investimento. Embora a gente esteja num momento que parece meio radical a tentar a dizer isto, não é? Os hotéis estão fechados, não têm receita, mas eu acredito e sinto que no mercado começa a haver uma sensação que o turismo é um bom investimento, porque o pós-pandemia, e a gente já lá vai, mas o pós-pandemia, eu acho que o turismo vai sair valorizado. E até linkando com um assunto que eu sei que a Renata domina, quando a gente fala que parece ser um bom investimento e nessa fase de pós ele vai tomar uma nova cara, eu tenho visto muito movimento, e não sei se é só no meu espectro, mas por favor me corrija, de hotéis que estão fazendo remodelagens ou pensando em novos espaços. Eu já tinha, antes mesmo da pandemia, tido a experiência de trabalhar de dentro de alguns hotéis, e algumas grandes redes também já estavam mudando um pouco o perfil para ter mais ferramentas ou mais equipamentos, ou o próprio coworking, né, só para chover no molhado dentro da própria estrutura de hotel, e atualiza um pouco para a gente como é que está essa coisa de, além de ser um espaço da hospedagem, o espaço do evento, o espaço da alimentação, né, que o hotel acaba sendo muito buscado, muito procurado, como que você está vendo também esse movimento de espaços para trabalho de dentro dos hotéis, que acho que esse vai ser um movimento curioso também, né, nesse pós-pandemia. Sim. E não deixa, já que a gente deixou o pessoal de logístico com inveja, porque vocês fazem as apresentações mais bonitas, deixa o pessoal de escritório agora com inveja também, por favor. Com certeza, né? É muito fácil deixar eles com inveja. A gente nunca se esforça muito para isso. Mas vou contar uma história, né, para vocês que eu sempre acho muito curiosa, eu sempre acho que vale a pena comentar, né? Mas alguns anos atrás eu conheci uma pessoa que era da área de TI e começou a trabalhar com hotelaria, né? E ela foi um ano numa feira de hotéis que tem no Brasil. E no ano seguinte ela voltou na mesma feira e ela ficou chocada, porque a maior mudança que tinha acontecido era que a maior inovação era que a máquina de fazer suco de laranja estava 5 segundos mais rápida. Então, isso é um pouco chocante na indústria, né? Então, não era normal, especialmente aqui no Brasil, né? Você vê grandes mudanças tecnológicas ou grandes reinvenções dentro do conceito do que é um hotel, né? Uhum. Você acabava sempre vendo mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos o mesmo padrão. E hoje a gente tem visto, né, muitos hotéis trabalhando no sentido de, por exemplo, você vai para lá, aí você tem um quarto em que você se hospeda e você tem um quarto em que você trabalha. E em alguns lugares, isso eu vi numa rede de hotéis no exterior, eles começaram a transformar um terceiro quarto em que viera a sua academia. Então, você imagina que você está com um hotel, né? Hoje a ocupação média no país é de mais ou menos 30%, né? Uhum. Então, você tem 30% dos quartos ocupados, e aí você consegue otimizar os outros quartos que estão vagos com esse tipo de serviço e qualidade que você consegue oferecer para um hóspede. Então, você consegue garantir que ele vai estar dentro do seu ambiente, ele vai conseguir ter uma refeição de qualidade, ele tem uma internet e uma infraestrutura de qualidade para trabalhar, e ele também tem uma academia só para ele, com vista para Marginal Pinheiros, né, com vista para algum lugar especial. Então, a gente viu a hotelaria se reinventando nesse sentido, né? Dentro, por exemplo, da área de eventos, eu vi hotéis tentando virar last mile, pegar a área de eventos tentando virar last mile, isso eu acho que não deu muito certo, né? Mas eles tentaram fazer com que isso. Então, hotéis têm excelentes localizações, espaços de eventos para 5 mil pessoas. Enormes, poderia guardar produtos lá e fazer com que fosse de fácil acesso para entregas para as pessoas, né? Produtos não perecíveis e tudo mais, mas daria para trabalhar nesse sentido, né? A gente tem visto também muitos eventos híbridos, né? Então é muito comum a gente visitar algum hotel e a gente não conseguir visitar a área de eventos porque está tendo uma gravação de um evento como o nosso agora, ou porque tem a gravação de um show. Então a gente também tem visto isso, né? Espaço de hotéis sendo área de lives de artistas.
né? Sim. E aí também tem uma movimentação que o artista vai, ele acaba se hospedando, né? Ele nunca vai sozinho, ele tem uma equipe, né? Seja a equipe dos músicos, do administrativo por trás. Então, a gente também tem visto a hotelaria se reinventar nesse sentido. E a gente conseguiu ver que não só os hotéis dentro das capitais estavam fazendo isso, mas os hotéis, né, próximo dos grandes centros também, né? Então, a gente tem visto muito essa tendência das pessoas viajarem de carro. Né? A gente tem então um estudo muito legal dos nossos colegas da Austrália, né? E também deixo um convite, a gente tem estudos de todos dos nossos colegas do mundo inteiro, né? E do mesmo jeito que eu trabalho muito com o Gilberto, a gente também trabalha com colegas de outros lugares do mundo. Então, para quem está assistindo, se quiser entender um pouco mais de alguns outros mercados, a gente sempre consegue apresentar vocês para as outras realidades do mundo, né? Então, isso é um ponto positivo que a CBRE traz para a gente, né? Mas um dos estudos que a nossa equipe da Austrália publicou foi que mercados a mais ou menos 2 horas de distância das principais cidades, e aí não precisa ser só uma cidade, né, como seria São Paulo, né, mas pode ser uma cidade como se fosse Campinas ou Rio de Janeiro e assim por diante, né, dentro do mercado da Austrália, eles conseguiram, 58% desses hotéis conseguiram subir significativamente a diária deles. Dentro desse cenário de pandemia. Então, é uma movimentação, e a gente tem visto isso bastante, né, da população, de uma forma geral, procurando ter lugares que passam segurança, passam tranquilidade, tem uma infraestrutura de qualidade e também tem algum tipo de contato com a natureza. Posso só acrescentar um ponto, e falando até na questão da resiliência dos hotéis, havia algumas tendências que já vinham acontecendo e que a pandemia só veio mostrar a relevância disso. Porque, por exemplo, um hotel tradicional de cidade, assim, em termos genéricos, vamos chamar de assim, quando você olha para as receitas do hotel, do que são as principais linhas de receita, a receita de hospedagem representa 65%, 75%, 80%, às vezes até 90% da receita, dependendo se é económico ou não. E depois você tem o A e B, o Food and Beverage, e tem os eventos, mas os quartos representam esta proporção grande. Sim. Já existiam algumas marcas específicas que estavam até a inverter um pouco esta lógica, que era, imagina, você faz um restaurante super bacana, um rooftop incrível, onde você capta o mercado local e depois e também tem uns quartos. E nós vimos alguns hotéis onde a receita de hospedagem de repente vale 35%. Conseguiram inverter um pouco essa curva. The User e tudo mais acaba entrando nisso também, imagino. E agora repare como é interessante, que é quando surge uma pandemia e subitamente o mercado de longa distância quebra e o mercado internacional quebra, mas eu tenho uma linha de receita que vive do mercado local, que é, por exemplo, o meu bar, o meu restaurante e tal, tudo bem que isso depois também foi afetado. Sim. Mas a verdade é que a resistência desta unidade é maior, porque ela não está tão dependente de alguém que viajou para lá. Então, eu acho que uma das coisas que os hotéis hoje, um pouco por todo o mundo, estão olhando é como é que eu consigo, além do turista, do cara que vem cá, que vai dormir, como é que eu consigo captar receita do meu público residente, quem está aqui num raio mais próximo, com as academias, com os restaurantes, com os bares, com os serviços de massagem. Como é que eu consigo captar esta gente? Porque aí eu fico mais resiliente a choques que venham de uma quebra do turista que vem. E isso já vinha acontecendo, particularmente porque os hotéis entenderam que muita gente hoje pesquisa online. Você vai viajar para Nova Iorque e você quer saber qual é que é o bar que está, não é? Está na moda em Nova Iorque. E se o bar for do meu hotel, ou seja, eu estou a fazer marketing ao meu hotel através da população local, que vai postar no Facebook, vai postar no Instagram, que vai dizer, eu vou naquele bar, eu vou naquele restaurante. Não, e automaticamente isso sobe o preço da minha hospedagem, né? Exato. É destination, eu me torno destino mesmo, né? E é muito mais barato, do ponto de vista de marketing, é muito mais barato você comunicar com a sua população local do que com um cara que está a 7 horas de voo, 8 horas de voo
é muito mais fácil. Depois o cara vai fazer esse trabalho, é ele que vai promover o seu hotel, não é ele que vai promover na sua rede social, é ele que vai promover no online. Então, se você só tem que captar com ele. Isso é um movimento interessante. Esse só para acrescentar uma coisa. Claro, lógico. O que me mantém muito otimista com o Brasil, e, por exemplo, é uma preocupação para Portugal, é que o Brasil... Portugal tem... Portugal sem mercado internacional não tem indústria. Ou seja, nós somos um país de 10 milhões de habitantes, a população ativa são 4 milhões e pouco, 5 milhões, quer dizer, não é com os turistas portugueses que a indústria vive. Então, quando você fecha o país ao mercado, a nossa indústria tem um problema seríssimo, um problema muito grave. O Brasil, para o bem e para o mal, o mercado internacional tem um peso muito baixo, muito baixo. O que vive a indústria no Brasil vive do seu mercado doméstico. Portanto, estamos a falar de 230 milhões de brasileiros que fazem férias no seu próprio país. Isso segura bastante a indústria, não é? Porque você tem um mercado interno onde é você que dita as regras. Eu não consigo influenciar o mercado inglês. O governo inglês diz que ninguém viaja. Agora, no Brasil, os paulistas alimentam um pouco a indústria por todo o país e é dentro do próprio país. Esse mercado doméstico traz uma segurança para a indústria que, por exemplo, um país como Portugal não tem. Não tem, é verdade. Sim. Não, e a gente pensando nessa coisa de ressignificar espaços, nossa, eu falei que eu não ia mais usar essa palavra, mas estou usando de novo, a gente já usou tantas vezes durante a pandemia. Mas nisso da gente pensar em novos usos, né, e em variações para o mesmo produto, que acaba deixando ele um produto mais resiliente, mudou também o perfil de investidor, ou eu sempre ouvi isso, que as pessoas que investem num produto de hotelaria são as mesmas pessoas, são os mesmos investidores. E abriu um espectro para que a gente tivesse perfis diferentes entrando nesse segmento como investidores também, porque tem muito produto novo, né? A gente não está falando só dos modelos tradicionais, tem muitos modelos de remuneração, inclusive um pouco diferentes. Então, o que vocês sentiram isso no perfil do investidor para a hotelaria? Eu acho que a gente está numa fase, falando um pouco aqui de Brasil, e é uma coisa que eu já discuti às vezes com o Gilberto sobre perfil de investidor, né? Comparando um pouco com a Europa, que aqui no Brasil é difícil você ter investidores que são tão especialistas. Né? É muito comum você ter no Brasil um investidor que tem mercado de escritório, que tem mercado logístico, que tem fazenda e que tem um hotel, né? Dentro da gama de investimentos, né? Então, a gente já tem, de uma certa forma, assim, investidores institucionais, a gente acaba tendo mais ou menos o mesmo perfil, mas a gente tem visto, né, nesses últimos meses, mesmo durante a pandemia, se eu não me engano, tiveram 2 ou 3 fundos imobiliários criados para o mercado de hotéis. Considerando que antes tinham 4, então agora tem 7, praticamente dobrou, aumentou. Sim, é verdade. 100% o número de fundos imobiliários de hotéis, né? Então, nesse sentido, a gente tem visto. E se você me perguntar, são fundos oportunistas? Não. Um fundo imobiliário comprou unidades do Rosewood, que é um hotel de luxo que vai abrir perto da Paulista, né? Uhum. Outro fundo imobiliário comprou um hotel ontem, inclusive, isso é um fato relevante, comprou apartamentos perto da Paulista também, ali na Brigadeiro, né? Então, você tem, tem um outro fundo imobiliário que trabalha com hotéis que são arrendados por uma rede de hotéis de lazer. Então, é um fundo imobiliário principalmente com hotéis de lazer. Então, você tem esse tipo de diversificação. A gente tem novos players, sim, entrando no mercado. E, ao mesmo tempo, né, o que a gente tem visto, igual o Gilberto comentou, né, aqui no Brasil é muito comum você ter um contrato de management, né, de prestação de serviço para a operação do hotel. A gente tem visto agora um momento em que os proprietários dos hotéis, que eram responsáveis pelas suas operações, e normalmente eram famílias, entenderam que eles precisam se profissionalizar cada vez mais e estar mais conectados para poder mudar mais rápido e sobreviver numa situação de pandemia como essa, né? Então, antes a gente tinha muito assim, imagina que um hotel independente, quando ele vai se colocar na internet para fazer comercialização, ele vai entrar no Booking.com, aí ele vai ligar lá, Booking.com, a partir de agora eu vou vender com você e você vai me cobrar X%. Depois ele vai num outro site, no Expedia, e faz a mesma coisa. Depois ele liga lá na CVC e faz a mesma coisa. E aí você imagina assim, que
operacionalmente falando, só para você entender, né? Imagina que você tem 180 quartos, e aí você coloca os seus 180 quartos para vender em 3 plataformas. Certo. Se elas não estão conectadas com o sistema, quando você vende um quarto pelo telefone, aí você tem que entrar nas três plataformas e tirar esse um quarto alimentar que ele não os 3. Disponível. Exatamente. Então, isso era uma realidade dos hotéis independentes. Então, você vendia por e-mail, e aí você tinha que tirar de todas as suas plataformas. Aí você vendia pelo telefone e você tinha que tirar das suas plataformas. Aí você tirava de uma plataforma, você tinha que manualmente ir lá e tirar das outras também. E isso era um trabalho que ensandecia qualquer equipe de reservas. Novo, né? Isso é relativamente novo, né, Isso Renata? é relativamente novo. Engraçado esse. Exatamente. E aí você vê que a partir do momento que, e a gente tem visto isso crescendo muito no Brasil, né? Agora são as redes hoteleiras trabalhando muito com contratos de franquia. E aí elas passam, principalmente, boas práticas para você ter uma operação eficiente, e o principal diferencial delas, né, se não for o principal, um dos principais, né, é a possibilidade de trazer esse operador hoteleiro independente para o mercado de uma forma profissional, de uma forma que ele tem acesso a diversas plataformas, porque a partir do momento que ele se junta com o grupo hoteleiro, ele não precisa mais trabalhar só com o Booking.com. Ele vai ter um sistema que vai ajudar ele a trabalhar com o Booking.com lá da Rússia. Sei. E aí, com um único sistema, ele já trabalha todo o Ele se torna global dele. com um único sistema. Exatamente. Então, a gente tem visto muito hotéis independentes entrando com contratos de franquia em plataformas de redes hoteleiras para poder estar presente de forma agressiva dentro desse mercado competitivo de vendas. Mas, olha, Rê, essa é uma inovação, né, uma atualização mais importante do que a do suco de laranja, né, dos 5 segundos do suco de laranja. Você sente que isso está chegando com mais velocidade para esse setor? Que eu amei o exemplo que você deu, porque realmente por muitos anos a gente sentiu que era aquela coisa, o status quo, né? Já está assim, por isso que eu comentei dos investidores que eram os mesmos perfis de investidores, mas agora com esses adventos parece que tem um pouco mais de velocidade, né? No que a gente fala de inovação mesmo, não tem como pensar em outra palavra. Exatamente. E só acrescentando que por exemplo, qual é que e eu vejo aqui na Europa, não há mercado como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado muito líquido, é um mercado muito dinâmico e existem muitas transações. Mesmo a Europa não é comparável com os Estados Unidos. A Europa é um mercado mais conservador, é um mercado mais lento, eu diria, do que o mercado americano, e o Brasil se calhar é até ainda mais do que aqui na Europa no que diz respeito a transações de hotéis. Mas qual é que é um dos dramas? Aqui, de alguma forma, os hotéis já estão mais profissionalizados. Ou seja, você para atrair um investidor institucional, um fundo, um investidor internacional que compra portfólios, tem que existir um nível de profissionalismo que eu consigo analisar as contas do hotel, consigo perceber as receitas, consigo perceber os custos, todo mundo fala a mesma linguagem. E o que acontece muitas vezes é que você pega um hotel em alguma cidade secundária no Brasil, você chama um fundo, o fundo não consegue nem entender as contas do hotel. porque não aquilo tem padrão. É uma coisa meio familiar, aí o cara até mistura a sua vida pessoal com o hotel e tal, e isso muitas vezes dificulta imenso. Ou seja, aqui eu já noto que também existem muitos casos desses, que é muito difícil depois transacionar o hotel, mas aqui já existe esse investidor institucional, existem os fundos de investimento, onde eles conseguem entender o negócio, conseguem fazer previsões, e sim, como nós falávamos, o hotel é um negócio muito particular, então ele é ainda mais sensível à informação e à clareza da informação. Eu não consigo vender um hotel a ninguém que eu não consiga mostrar exatamente quais foram as receitas, quais foram os custos dos últimos anos, como é que, para nós podermos fazer previsões para o futuro, não é? E isso complica imenso esse desenvolvimento e essas transações. Mas aí vocês me diriam que, assim, independente dessa taxa de ocupação, que agora está mais baixa, mas se ela está baixa, tem uma notícia boa, né? Já que somos os otimistas aqui, se ela está baixa, significa que ela pode crescer bastante, então está tudo certo. Mas, claro. Então, independente desse momento de taxa de ocupação menor, ainda tem muita oportunidade, porque se você pensa nisso de, né, estandarizar ou padronizar ou criar padrões,
para você eventualmente até mudar de categoria alguns produtos, eu imagino que isso fique legal de ver numa conta de retorno de investimento também, né? Eu acho, Gabi, que o que vale mencionar também, né? Por exemplo, antes era muito normal, por exemplo, um hotel econômico, ele ter sua estrutura preparada para, num momento, porque o mercado é sazonal, né? Sim. E hotelaria é um produto diferente do industrial e de locação, porque eu brinco com a equipe aqui que é muito fácil. Você aluga um prédio de escritórios por 5 anos, né? Você tem uma revisional no terceiro ano e pronto. Hotelaria, você tem que vender 500 apartamentos todos os dias. Você tem que vender 180 apartamentos todos os dias. É uma dinâmica. Então, tem esse tipo de dinâmica, né? Então, por ter muitas vezes uma sazonalidade, né? Então, às vezes, um mercado que é mais corporativo, na época de férias escolares, ele vai ter uma ocupação mais baixa. Então, a hotelaria já estava, por exemplo, no hotel econômico, acostumada a ter um break-even próximo de 30% de ocupação, né? Então, o hotel ficava no 0 a 0 com 30% de ocupação, no caso de um hotel econômico, muitas vezes. Hoje, em que a taxa de ocupação média do país é 30%, a hotelaria teve que se reinventar de uma forma geral para rever os custos e deixar a sua operação mais eficiente, né? Então, hoje, o hotel tem que ser eficiente, a gente já viu isso acontecer, o hotel tem que transformar o break-even dele em 15%. Então, isso também trouxe uma eficiência para a hotelaria, né? Infelizmente, isso também se refletiu em diminuir o número de funcionários, mas isso também refletiu, né? E aí tentando ver a situação da forma positiva, de deixar as operações mais eficientes, deixar os custos mais eficientes, evitar desperdícios, né? Então, eu acho que isso é uma informação importante que eu queria trazer para a gente comentar também, né? Porque a hotelaria teve que se reinventar a nível de serviços e a nível de eficiência de operação. E eu acho que uma coisa importante também para entender é que o momento que estamos a viver e agora os próximos meses e os próximos anos, nós vamos ter comportamentos muito diferentes dentro da indústria como um todo. Ou seja, nós já é possível antecipar e já dá para entender isso de forma muito clara, que nós vamos ter hotéis, um hotel que depende muito, por exemplo, do mercado internacional, um hotel que depende muito do mercado corporativo, que depende muito do mercado de eventos, vai demorar um pouquinho mais. Hotel que está em áreas de lazer, mais próximo dos grandes centros urbanos, vai recuperar mais rápido. Ou seja, nós estamos num momento onde acabou o marasmo, a indústria está em total transformação, e vamos ver ritmos muito diferentes. E os hotéis vão se adaptar, assim como eles tiveram que ganhar eficiência, reduzir custos, e a Renata pode falar sobre isso. Nós vemos alguns hotéis a serem transformados, por exemplo, em multifamily, ou seja, o mercado tem uma inteligência própria, né? O mercado tem uma capacidade de reação. Portanto, se o mercado começar a sentir que vai demorar muito tempo para recuperar aqui, ele reinventa-se, né? Ele reinventa-se não só, como a Gabi ainda há pouco falava e a Renata, de repente eu tenho um escritório dentro do hotel, eu estou fazendo outro tipo de serviço, mas o próprio hotel se alterar mesmo, não é? Ou seja, para reequilibrar outra vez a oferta e a procura e termos outra vez uma indústria a funcionar. O Gilberto levantou esse ponto, a gente estava até brincando, é um assunto que eu adoro falar, que dentro assim, fora do Brasil, o CBRE já é líder de mercado dentro das transações e operações de negócio de multifamily, né? E aqui no Brasil o negócio de multifamily é um mercado novo. Até, Gabi, fica a oferta, se vocês quiserem, a gente marca um outro bate-papo para falar só sobre isso. Né? Dá para a gente ficar aqui 10 horas falando de hotéis, dá para a gente ficar 10 horas falando de multifamily também, né? Mas o que a gente tem visto é que esse mercado está se desenvolvendo aqui no Brasil, né? E ele está se desenvolvendo numa forma que tem tantos produtos sendo desenvolvidos do zero, como prédios de escritório passando por retrofit para se transformar num residencial, mas muitas vezes a obra de um hotel para uma infraestrutura residencial é muito mais fácil, porque eu brinco também aqui com os meninos de escritório, né, que o que acontece? O escritório é muito fácil você construir, né, você faz um retângulo com lajes e põe os pilares. Não tem sistema de esgoto, não tem encanamento para nada, não tem gás, você
não tem que se esforçar muito para construir um prédio desses, né? Agora, num hotel, que você vai fazer um andar que tem 20 apartamentos, cada um com um banheiro, né? Às vezes com sala, às vezes já tem uma infraestrutura de cozinha, a hora que você vai adaptar um prédio desses para um residencial, às vezes muito mais fácil, você consegue reaproveitar muita coisa. Então, esse é um segmento que a gente tem visto, né? Mas outra coisa que é interessante, né? Do mesmo jeito que aqui na CBRE a gente está montando a nossa área, né? Está montando, não, a gente já montou a nossa área de multifamily, trazendo equipe de mercado de escritórios, a nossa equipe de hotéis e a nossa equipe de terrenos, né? A equipe de hotelaria também, né? É muito comum a gente ver dentro de uma operadora hoteleira várias marcas. E a gente tem visto várias operadoras hoteleiras agora criando marcas para multifamily. Então, a gente já discutiu muito no mercado, né? Por exemplo, o que fazer com apartamentos NRs dentro de um imóvel, né? Então, você tem um prédio, muitas vezes residencial, uma parte era NR para aproveitar os incentivos que estavam previstos aqui na cidade de São Paulo, mas uma das coisas que me perguntam muito, o que eu faço com meus apartamentos NR? E a gente vê hoje os operadores hoteleiros se reinventando, criando operações eficientes, criando operações muitas vezes para longa permanência, que o mercado de longa permanência também não foi tão afetado quanto outros mercados, né? As pessoas, a gente vê muito, aqui em São Paulo, inclusive, né? As pessoas do interior vêm para São Paulo passar uma semana, fazer um home office e às vezes aluga um apartamento de longa permanência, porque os restaurantes estão fechados, mas ela pode ir num parque, ela pode passear na rua e ela cozinha em casa. Então, ter uma infraestrutura de longa permanência faz sentido. E aí, hoje a gente tem diversos operadores nacionais e internacionais criando marcas para multifamily, para longa permanência, focada muito mais em residencial. Então, isso também é uma reinvenção da hotelaria, né? Porque muitas vezes a gente teve mais ou menos, acho que 2015, 2016, aquela discussão de o Airbnb chegou, o Airbnb vai destruir a hotelaria, o Airbnb está trazendo esses apartamentos que não fazem mais sentido, e o Airbnb vende hotel hoje também. Sem dúvida. E vende esses apartamentos de longa permanência. Então, essa foi uma outra reinvenção que o mercado conseguiu acelerar e tem conseguido se reinventar nesse sentido. Mas olha, Rê, não sintam-se exclusivos, porque do mesmo jeito que veio a discussão de Airbnb para o mercado de hotelaria, teve a discussão dos coworkings para o mercado de escritório. A gente tem, assim, né, as ovelhas negras que acabam provocando. É ótimo, exatamente porque tira essa coisa da morosidade, às vezes, até de um determinado mercado que precisa de alguns impulsos para se inovar. E eu vou entrar numa seara agora que acho que faz todo sentido quando a gente fala dessa conexão com o mercado imobiliário e produtos diferentes, que a gente falou muito, desde março do ano passado, desde quando a gente não sabia por quanto tempo essa pandemia ia durar, sobre qualidade de vida, né, sobre as empresas, sobre as marcas, sobre os empregadores, buscando cada vez mais estar em contato com os seus colaboradores de maneira mais genuína. Então, se a gente viveu o boom dos anos 80 e anos 90, que a gente ia para empregadores que nos pagavam mais, né, o nosso grande objetivo era acumular e era fazer patrimônio, hoje a gente pega não só as novas gerações, mas gerações já como a minha, enfim, que já não é tão jovem assim, buscando propósitos, coisas diferentes, qualidade de vida. Então, quando a gente conecta isso tudo com o produto espaço físico corporativo, a gente acaba abrindo um terceiro produto aqui no meio, que é exatamente oportunidades de trabalhar de locais diferentes. Então, a gente falou um pouco, né, de hotéis buscando espaços diferentes, espaços mais voltados para trabalho, que acabam oferecendo esse combo todo, mas quando a gente fala de operação de espaços, vamos conectar agora com o assunto do home office, né, que a gente está nesse home office forçado há muito tempo. Amei que você colocou, Renata, dos long stay e que faz todo sentido ter uma visão para esse tipo de produto. E eu também fico bastante assustada com o volume de colegas e pessoas que eu conheço que saíram das grandes capitais e foram morar no interior, agora durante a pandemia, se desfazendo completamente dos ativos que tinham aqui em São Paulo, ou no Rio, ou em BH, né? Então, estou falando de cidades grandes aqui no Brasil. Mas em algum momento, e esse momento já está chegando, porque, por exemplo, eu já estou indo para o escritório com alguma frequência, a Renata está no escritório hoje, enfim, essas pessoas vão precisar de algum tipo de produto, elas não vão querer ficar no trânsito o tempo todo, e elas já se desfizeram dos seus ativos nas metrópoles.
Então, você acaba, de novo, abrindo um nicho, né, e abrindo uma fatia de produto para um novo tipo de consumidor, que ele existia, mas ele tinha uma parcela pequena, que é esse consumidor que vai precisar ter esse dinamismo. Vocês já estão começando a sentir algum tipo de movimento nesse sentido? De ter um público maior para produtos como esse, agora, nesse momento? Deixa eu usar o exemplo do Algarve, porque é um ótimo exemplo, é muito paradigmático onde eu estou hoje. Porque a gente às vezes esquece que o mercado turístico também tem uma componente residencial, que é a segunda residência. Ou seja, quando você vai para a sua casa de praia, ou alguém que tem uma segunda casa na serra, ou o que seja, você é um turista porque dorme fora da sua habitação habitual. Portanto, isso cai dentro do nosso mercado e nós também fazemos estudos para isso. O Algarve é um destino de segunda residência. Você tem, normalmente, os produtos, é um hotel e depois tem moradias, tem casas, apartamentos, onde as pessoas compram a segunda residência. O que nós vimos neste último ano de pandemia foi que muita gente de Lisboa, do norte do país e mesmo estrangeiros ingleses, por exemplo, que já estavam aqui e não voltaram, decidiram fazer a pandemia aqui, e alguns que não estavam aqui, mas vieram para fazer a pandemia aqui. E eu acho que isso é um movimento que eu queria falar até quando eu disse no início que eu estou otimista relativamente à indústria para o futuro, embora ela esteja no centro do problema, é que as pessoas... Nós todos, mesmo que a gente não sinta, nós passámos aqui um momento de muito stress. As pessoas estiveram sujeitas a um stress grande durante este período, uns mais que outros, mas tivemos muito stress e já há estudos que comprovam problemas de mobilidade, problemas de visão, problemas de diabetes. Ou seja, este tempo de confinamento tem um impacto. E claro. Isso tem um impacto nas nossas escolhas, esse estado. O que eu sinto e que vou sentindo nas pessoas que eu conheço e no mercado em geral é que o turismo vai subir uns degraus naquela pirâmide de Maslow, não é? Do que é um bem de primeira necessidade. Então, o turismo vai subir uns degraus. As pessoas estão... Agora até há um termo novo que é o revenge consuming, não é? Porque as pessoas estão desejosas de poder viajar, as pessoas estão valorizando mais os espaços abertos, valorizando mais os lugares com menos gente. Ou seja, nós estamos a mudar um bocadinho o nosso padrão de consumo e o nosso custo de oportunidade. Eu acho que as pessoas vão valorizar mais a viagem, a segunda casa, e isso favorece muito a nossa indústria. Hoje é muito fácil, é mais fácil do que era há um ano ou dois atrás, alguém estar na sua casa de praia, desde que tenha uma boa internet, vamos dizer, alguém de São Paulo que tem uma casa na Riviera, onde é mais fácil ela estar e ir uma vez por semana ao escritório, quer dizer, é muito mais fácil ela passar a estar num destino turístico. Aqui no Algarve, por exemplo, as vendas de imobiliário têm subido, alguns resorts que a população no inverno reduzia muito, tiveram mais população, e eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Ou seja, não vai ser de um dia para o outro, não vamos virar todos nómadas digitais agora, de um mês para o outro, exato. Mas isso é um efeito que veio para ficar. Hoje as pessoas estão valorizando muito mais o contacto com a natureza, o estar fora dos grandes centros urbanos. É uma questão para os centros urbanos, mas os centros urbanos têm muito poder de atração por muitas razões. Agora é uma oportunidade muito grande para a indústria turística que saiba, para os destinos como um todo, que se saibam posicionar, que tenham boas infraestruturas, que consigam transmitir segurança, que sejam limpos, ou seja, que consigam atrair estes consumidores. É uma oportunidade gigantesca, porque é um movimento que está a acontecer. O mundo daqui a 5 anos vai ser muito diferente daquilo de que nós estávamos habituados nos últimos anos, e eu acho que o turismo é uma das indústrias que vai beneficiar muito neste movimento. Sim, Gabi, completando um pouquinho, que você comentou uma coisa que eu achei muito legal, né, que é falando um pouco como que
vai ser a movimentação de voltar para o escritório, né, e tudo mais. E uma coisa que a gente tem visto, né, e que às vezes uma boa parte da população ainda não entende, é que o hoteleiro, quando a gente faz a faculdade de hotelaria, eu sempre brinco que, na verdade, a gente faz um curso de administração com umas aulas divertidas. Porque a gente aprende a cozinhar, a gente aprende a arrumar cama, a gente aprende sobre destinos turísticos e tudo mais. Mas é um curso de administração. E outra coisa que a gente também sempre aprende na profissão e nos estudos é ir dar um passo adiante, superar expectativas, né? Ir além para você fazer a diferença na vida das pessoas, né? Isso você vê como lema, como meta, como visão das empresas hoteleiras, né? Então, muito o que a gente tem visto acontecer também é empresas contratando gerentes prediais ou gerente de escritório, gerente de facilities que são hoteleiros, porque eles têm um conhecimento dentro de governança, por exemplo, de higiene, de operação, eles vão saber trazer... de excelência, né? De simpatia, de como lidar com o cliente. É super especial isso que você está falando. Exatamente. E a gente ainda vê, né, igual retomando o que a gente conversou lá no começo, né? A gente vê muito, hotelaria ainda não é tão reconhecida quanto outros cursos, né? Acontece muito de você, graças a Deus, no meu caso, eu estou numa empresa maravilhosa, mas eu vejo muitos colegas, né, trabalhando, vão se aplicar e não tem o curso de hotelaria quando você preenche a ficha. Então, você não consegue falar qual foi realmente o curso que você fez. E quando você vai realmente para o processo seletivo, o hoteleiro se destaca, porque ele aprende a se comunicar de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva, ser mais afetivo, né? E fazer realmente essa diferença na vida das pessoas e correr atrás para poder melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, eu acho que isso também acaba deixando a gente sempre meio otimista, né? Porque a gente sempre trabalha para fazer o melhor, então, seja dentro do nosso próprio setor, ou seja nos outros setores que a gente sabe que a gente consegue trazer inovação e qualidade e respeito e educação dentro do ambiente de trabalho também, né? Então, acho que uma coisa que a gente abriu uma porta, eu não me lembro, acho que a gente nunca tinha feito um evento específico de hotelaria aqui na Cornet no Brasil. Já fica o puxão de orelha e a oportunidade, né? Porque eu acho que é um tema que a gente tem que discutir cada vez mais. Faz todo sentido a gente estar muito mais conectado com esse mundo que vocês dois já estão super antenados. Com certeza a gente tem papo para discutir um monte de outras alternativas e outros pontos aqui que acho que vale a pena fazer um deep dive mesmo. Mas eu queria aproveitar, a gente está chegando no finalzinho, eu vou deixar para uma palavra final de vocês. Eu quero agradecer a galera que está conectada aqui. Eu estou vendo algumas figurinhas carimbadas que estão sempre com a gente, e isso é o mais gostoso da Cornet Global, a gente cria uma comunidade mesmo, e isso faz com que a gente se sinta acolhido, e principalmente se sinta à vontade, né, com a liberdade de poder discutir qualquer tipo de tema. Então a gente vai trazer a hotelaria de volta, com certeza. Vou mandar um beijo para o Carlos Balk, estou no meu momento Xuxa aqui, tá, gente? Eu quero mandar um beijo para o Carlos Balk, mandar um beijo para a Tina Coutinho, para o Gianluca, para o Roberto Di Donato, que também é nosso patrocinador aqui na Cornet, está sempre conectado com a gente, o Renan. Essa galera está sempre ali impulsionando, cutucando, mandando mensagem e pedindo novos eventos. Então é muito gostoso quando a gente traz gente nova para conversa, como a Renata e o Gilberto aqui. Você gostou do novo, né, Gilberto? Gente nova, você já ficou se achando por aí. Né? Achei que não era comigo. Mas muito bom. Eu vou pedir para vocês darem uma declaração final, uma mensagem. Eu sei que somos do time dos otimistas por aqui, mas exatamente para deixar um gostinho de quero mais para o nosso próximo evento, hein? Vamos lá. Vamos inverter agora, recomeçou agora, vamos começar com o Gilberto, deixar uma mensagem para a galera aí, Gilberto. Olha, o que é que eu posso dizer? Eu acho que devemos todos olhar para a indústria da hotelaria como mais uma opção de investimento, um setor imobiliário que é muito interessante, que vale a pena entender, vale a pena estudar, vale a pena entender o que é que são os principais drivers. Para isso, empresas como a CBRE são um ótimo parceiro para que se entenda bem este negócio. É um negócio muito gostoso porque nós trabalhamos com a felicidade das pessoas, com o bem-estar das pessoas, portanto visitar o seu negócio e ver que as pessoas estão num momento feliz
que elas vão recordar. Parece pouco, mas é um fator relevante que faz a diferença. Claro que se pudermos ganhar dinheiro com isso, é o que faz sentido e é isso que faz a indústria mexer. Eu escolhi esta indústria para trabalhar logo muito novo, não me arrependo por um instante, e acho que faz falta mais gente nova, com a cabeça fresca, e que venha contribuir para uma indústria que tem muito futuro, porque felizmente eu acredito que as férias e as viagens é uma coisa que vai continuar a crescer por muitos e muitos anos. E obrigado à Cornet mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição para futuras participações. Sem dúvida, é um prazer, será um prazer sempre. Rê, vamos deixar sua mensagem para a galera também? Com certeza. Bom, concordo com tudo o que o Gilberto falou, acho que ele resumiu de uma forma maravilhosa, né? Também eu acho que me identifico com o que o Gilberto falou, eu lembro que com 17 anos eu estava no primeiro dia de aula da faculdade, na primeira matéria eu virei para uma colega e falei, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? Passaram-se alguns anos e essa sensação não mudou, né? Eu acho que dentro da nossa área de atuação, né, dentro da CBRE, a nossa área de hotéis fica aqui em São Paulo, mas a gente cuida do país inteiro. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu já viajei para todas as regiões do país, né? A gente realmente tem a oportunidade de conhecer o país e quando a gente tem as reuniões e conversando com os investidores, a gente traz essa realidade de todo o cenário, porque investir em hotéis não precisa ser só em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você tem só o país inteiro para poder fazer isso, né? Porque o Brasil tem essa oportunidade em vários lugares, né? E também é uma oportunidade de diversificação de investimento com um mercado que a gente tem visto, que tem conseguido se mostrar resiliente, tem conseguido se reinventar, tem conseguido trazer retornos ainda para os investidores, né? Não necessariamente todo mundo que estava trabalhando com hotel perdeu dinheiro, né? Então, a gente está num cenário, eu acho que a gente precisa ser otimista para poder seguir e que cada vez mais, né, a gente tem visto o mercado se mudar de uma forma rápida e novas oportunidades aparecendo. Então, acho que é importante também que as pessoas entendam que vão ter oportunidades dentro do segmento de hotelaria que elas não vão aparecer nunca mais. Então, agora é a hora de aproveitar, né? Então, queria também agradecer muito a presença de ter sido convidada para participar desse evento. É sempre um prazer encontrar com a Gabi, com o Gilberto, com a Cornet, poder representar a CBRE é uma honra para mim, né? E deixar as nossas portas abertas aí para todo mundo que está nos assistindo, se quiserem entender mais sobre o mercado, se quiserem tirar alguma dúvida, quiserem entrar em contato com o Gilberto, quiserem entrar em contato com outros colegas nossos no mundo inteiro, a nossa equipe do Brasil também está aqui para ajudar nesse sentido. Sem dúvida. Super obrigada, Renata. Super obrigada, Gilberto. Um prazer de verdade estar com vocês. Queria lembrar o pessoal que a CBRE é um dos nossos principais parceiros da Cornet, não só no mundo, mas aqui no Brasil também. Eu não vejo a hora de poder perguntar para o Gilberto e para a Renata qual que é o local que a gente vai poder fazer um evento super especial da Cornet aqui no Brasil, num resort, num hotel muito legal para poder celebrar e comemorar esse tempo todo, né, para a gente poder se reencontrar e trazer um pouquinho de calor humano de volta aí para os nossos eventos, que todo mundo sabe que é o nosso forte, né? O que a gente realmente gosta de fazer é festa e estar junto e poder disseminar e trocar conteúdo da maneira mais natural possível. Pessoal, muito obrigada, CBRE, de novo, muito obrigada por ceder essas duas pessoas maravilhosas para o nosso evento de hoje. Foi o primeiro evento que a gente falou de hotelaria, mas eu tenho certeza que não será o último. Já vou cobrar aqui para a gente ter esse tema para as próximas agendas. Gente, acompanha a Cornet nas redes sociais. A gente vai colocar esse vídeo então à disposição depois nos nossos canais, nos canais da CBRE também. E até a próxima. Um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada.